Tudo bem, alunos? Essa é mais uma videoaula sobre o capítulo 8 do conteúdo do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos falar sobre as questões étnico-religiosas, que está muito ligado ao capítulo anterior. Eu quero deixar aqui também, gente, claro que sou inexperiente nessa produção das videoaulas, mas espero contribuir com vocês, inclusive para tirarem as suas dúvidas, porque as aulas propostas para essa semana são dos conteúdos anteriores que já foram postados no portal para vocês terem acesso. É importante nós entendermos a princípio a questão de etnia. Nós classificamos os grupos humanos por etnia. Se tratam dos grupos humanos a partir de suas características culturais, linguísticas e religiosas. Esses grupos que têm uma origem geográfica em comum, uma história que os formou, uma religião que está dentro do seu contexto social. Nós temos, por exemplo, o Brasil, que é um país formado por vários grupos étnicos: os indígenas, os africanos, os europeus. É errado distinguir os seres humanos por raça. Raça é um conceito biológico que divide espécies de animais. Embora comumente nós usamos o termo raça para falar dos grupos humanos, mas esse é um conceito pseudocientífico do século XIX, que nós chamamos de darwinismo social, uma teoria chamada de eugenia, que garantia que o homem branco era superior aos outros povos, o branco europeu. Inclusive, cabia a esses europeus a responsabilidade de levar os outros povos à civilização. Um conceito bem pertinente aos europeus que desejavam explorar territórios africanos e asiáticos. Levar os povos africanos à civilidade, na verdade, os europeus queriam explorar o território africano. Aliás, este conceito é um conceito que dá origem a atitudes racistas até os dias de hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O termo correto para classificar os grupos humanos é etnia. Bom, desses grupos humanos, nós falamos dos povos árabes. Você pode ver ali na página 145 do seu livro. Os povos árabes eram povos nômades ali no deserto da Arábia Saudita, e devido à expansão do Império Muçulmano, ou Império Árabe, eles se esparramaram em países da África do Norte e do Oriente Médio. A influência do povo árabe e da cultura árabe foi tão grande que até povos não árabes se identificam tal como por terem apropriado para si a cultura árabe, e inclusive a religião islâmica, porque a religião islâmica ela conseguiu muitos adeptos entre os árabes. Por isso que até hoje nós associamos árabe a islâmico. Mas vale ressaltar aqui que árabe é uma etnia e islamismo é uma religião. Por exemplo, a Indonésia é um país não árabe de religião islâmica. Aliás, é o país de maior religião islâmica no mundo. Então, nós temos que saber separar esses conceitos. E justamente essa questão étnico-religiosa está envolvida em muitos conflitos no mundo. Nós podemos, por exemplo, entender que esses conflitos têm fortes ligações políticas e econômicas e envolve essas questões étnico-religiosas. Nós temos ali principalmente os conflitos no Oriente Médio, que nós falamos no capítulo anterior, e que nós vamos destrinchar isso nos próximos capítulos dos nossos livros. Dessas religiões envolvidas, nós temos as grandes religiões monoteístas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas religiões têm coisas muito em comuns. Primeiro, o cristianismo e o islamismo vieram do judaísmo. Essas religiões comungam a crença em um único Deus. Se chama Jeová ou Javé para o judaísmo e o cristianismo, e Alá para o islamismo, por exemplo. Eles creem em personagens semelhantes, como Abraão, Moisés, o anjo Gabriel. Então existem elementos muito incomuns sobre eles. O islamismo foi uma religião fundada por Maomé, aproximadamente no século VI, e se subdivide em duas vertentes: os sunitas e os xiitas. Os sunitas são uma ala mais moderada do islamismo, no sentido em que, para eles,
um líder islâmico pode ser um líder comunitário. Para os xiitas, um líder da religião islâmica tem que ser alguém ligado à descendência de Maomé ou de seus parentes, por exemplo. A maioria dos muçulmanos ou islâmicos são sunitas e a minoria são xiitas. Tudo bem? Isso é muito importante a gente compreender para não incorrer em erros nesses conceitos. O islamismo ele é uma religião muito presente ali no Oriente Médio, mas também em outros países do mundo. Aliás, é a religião que mais cresce no mundo. E da mesma maneira que, por exemplo, no cristianismo nós falamos dos católicos e dos evangélicos, no islamismo nós falamos dos sunitas e dos xiitas. Tá? E nós não podemos associar islamismo a ser igual a terrorista. Lembra do que nós falamos no capítulo anterior? Na verdade, é o radical, é o fanático dessa religião que acaba promovendo ataques violentos. E na atualidade nós temos o islamismo envolvido nisso. Nós já tivemos em épocas históricas anteriores outras religiões. Para finalizar, eu gosto muito de ler as postagens do Guga Chakra, que é um jornalista e especialista mestre em relações internacionais e que ele sempre posta coisas muito didáticas a respeito das questões temáticas globais, de questões geopolíticas. Como vocês podem ver nesse post, que ele esclarece que nem todo árabe é muçulmano. E a maioria dos muçulmanos não é árabe. A maior nação islâmica do mundo é a não árabe, a Indonésia. Irã, Paquistão, Turquia e Afeganistão são majoritariamente islâmicos e não são etnicamente árabes. Por exemplo, o Irã é um país de etnia persa. Tá, então nós temos que entender isso. Árabe é uma etnia, persa é uma etnia, islamismo é uma religião. Bom, gente, eu espero mais uma vez ter conseguido contribuir com as suas dúvidas. Um grande abraço e eu acredito que logo nós retornaremos.